Olá, seja bem-vindo ao canal Dom Devair no YouTube. É uma alegria estar aqui hoje e podemos falar um pouco, catequizar e evangelizar através deste importante meio de comunicação. Hoje celebramos a festa de Santo Antônio de Pádua. Uma história muito interessante e uma história que tem elementos muito atuais que servem para a nossa reflexão no dia de hoje. Santo Antônio, antes chamado Fernando de Bulhões, era português e, no princípio da sua vida religiosa, ele foi frade agostiniano como nosso Papa Leão XIV. Mais tarde, 10 anos mais tarde, ele teve um encontro muito particular com os frades franciscanos. Ele viu alguns corpos de frades franciscanos que tinham sido martirizados no norte da África. Quando esses corpos chegaram, Fernando presenciou esse acontecimento e se sentiu profundamente tocado, a ponto de querer fazer uma missão na África. Ele até tentou, buscou caminhos para fazer essa missão, mas ele foi impedido por uma doença. A partir daí, Fernando foi então levado para a Itália. Ali ele teve os primeiros contatos com os frades franciscanos. A partir daí, ele buscou essa mudança de ordem. Passou a ser franciscano. Fernando era um homem muito inteligente e quando chegou na ordem dos franciscanos, São Francisco tinha um pouco de receio que os frades tivessem uma formação mais intelectual, por medo de que esta formação afastasse os frades daquilo que era tão importante para Francisco, que era a caridade e a vida pobre. Mas ele permitiu ao então irmão ou frade Antônio que tivesse essa prerrogativa, essa importante missão de ensinar teologia aos frades. Porém, Francisco disse uma coisa: os frades devem aprender a teologia, mas não podem se afastar da espiritualidade. E aqui tem um detalhe muito importante nessa história. A santidade e a teologia, elas não se separam. Isso é algo muito importante. O estudo da teologia, ele deve ser aprofundado por uma vida de santidade, por uma busca da santidade. E Antônio foi justamente esse homem que buscou, através da sua pregação, dos seus ensinamentos, das suas muitas viagens, a pregar o Evangelho, pregar as Sagradas Escrituras, desde que elas levassem as pessoas à conversão. Alguns fatos, algumas histórias a respeito da vida de Santo Antônio são muito particulares. Por exemplo, ele foi um homem que no seu tempo combateu uma heresia chamada heresia dos cátaros. Essa heresia, ela tinha uma intenção de falar de uma dualidade, a existência de um Deus do bem e de um Deus do mal. Antônio combateu isso com a sua pregação. Aliás, ele foi chamado de martelo dos hereges, justamente por causa dessa sua forma de pregação. Antônio pregou muito, ensinou muito por causa da familiaridade que ele tinha com a Escritura. Isso nos leva a um outro ponto de reflexão. Qual é a intimidade que nós temos com a Sagrada Escritura? Conhecer a Sagrada Escritura é fundamental, não só para pregar, para anunciar, mas sobretudo para viver, para fazer a experiência dessa vida. E daí, um outro fato interessante sobre a vida de Santo Antônio. Santo Antônio, numa das suas pregações, ele foi rejeitado pela população de uma cidade. Enquanto ele pregava e as pessoas se distanciavam, os peixes daquela localidade colocaram as cabeças para fora, no sentido de escutar a pregação de Santo Antônio. Isso é muito importante e nos ajuda a refletir no tempo presente. Quantas vezes a pregação da igreja, o anúncio do evangelho é rejeitado? Aliás, no tempo de hoje, temos também as nossas heresias, a nossa forma distorcida de entender aquilo que é a Escritura, de entender a palavra de Deus e de entender a própria revelação. Faz-se necessário sempre uma pregação clara da palavra de Deus, uma pregação clara do Evangelho. Faz-se necessário no nosso tempo confirmar aquilo que nós acreditamos. Por isso, muitas vezes,
essa rejeição à palavra de Deus, essa rejeição da pregação, não é algo tão estranho, não é algo tão distante. Daí a necessidade de atualizar sempre essa palavra. Santo Antônio tinha esta preocupação, dar o pão da palavra e dar o pão como alimento. Nos dias de hoje, também nós precisamos aprender a nos alimentar da palavra de Deus e do pão, mas não nos esquecendo da partilha. A caridade, a misericórdia, elas fazem parte do ensinamento da fé. E se nós buscamos uma vida de santidade, a exemplo de Santo Antônio, precisamos aprofundar o conhecimento da Escritura e a vivência da caridade. Que Deus nos ajude a seguir o ritmo, a vida, o modelo, a imagem de Santo Antônio, cada vez mais aprofundando a nossa fé. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, Deus te abençoe.